Muito bem, estamos aqui com o Paulo Fresneda, né? Muito bem-vindo, meu caro. Como é que você está? Tudo bem, Gibson? So far, so good. Ótimo, bom ouvir isso. Meu caro, para começo de conversa, se apresenta aqui para o pessoal que vai ver sua entrevista. Fala para mim qual que é o seu nome e de qual cidade você está falando. Meu nome é Paulo Sérgio Fresneda, eu moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Muito bem, muito bem. E conta para gente, qual que é a sua profissão, sua área de estudo atualmente, que você está mexendo agora no trabalho? O Gibson, eu já mexi com muitas coisas na vida, né? Esse cabelo branco não deixa eu mentir, né? Mas no momento eu trabalho em gestão, eu sou especialista em melhoria de grandes organizações. E trabalho com gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de conhecimento. É como um doutor tenta melhorar o funcionamento do corpo humano ou resolver os problemas, eu tento melhorar o funcionamento de uma organização, né? É uma estrada de desenvolvimento que eu estudei em vários níveis, né? Até chegar nesse nível que fui migrando de conhecimento, né? Física e matemática, computação, depois gestão da informação e agora essa área pura de gestão, né? A gente vai se Então é conhecendo isso. aos poucos, né? Até chegar no Tem lugar. muita gente que fica preocupado de, vamos dizer assim, mudar de profissão. Eu joguei fora o que eu aprendi, entre aspas, né? Umas duas, três vezes, né? Porque de física e matemática hoje eu sei muito pouco, mas ficaram algumas coisas na cabeça aqui ainda. Muito bem, muito bem, muito bem. Então fica aí a coragem do Paulo de mudar de profissão, né? E se aventurar por partes novas. É importante isso na vida. Eu não gosto de rotina. Conseguiu, né? É, E diz uma coisa, já que você trabalha com essa questão de gestão estratégica e tudo mais, qual foi o motivo que te levou a fazer a prova do TOEFL? é, eu sou da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, mas no momento eu estou lotado lá no Ministério da Agricultura. E lá no Ministério da Agricultura tem um posto que é no exterior, que é o Adido Agrícola. E como eu já estava com meu filho aqui já entrando na universidade, falei, quem sabe o ano que vem eu vá morar um tempo lá na Europa, né? Então me interessou eu me preparar para esse exame. E esse posto que eu estava almejando era em Roma, e um dos pré-req lá de língua era o inglês, porque era para ser adido na FAO, né? Que é a Organização das Nações Unidas ligada à agricultura e alimentação, né? Então, obviamente, eu fiz doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, mas a última vez que eu estive lá vivendo lá foi em 1995. Então, quer dizer, o teu inglês fica rusty, né? Fica Sim, ruim, né? Quer dizer, sim. quando eu fiz doutorado, que eu escrevi uma tese de doutorado, eu estava com uma capacidade de inglês absurda, né? Muito melhor que muitos gringos. Com certeza. Mas ficou no passado, né? Então, eu precisava de ter um warm-up assim rápido, né? E ver se tirava essa ferrugem do meu inglês. E a ferrugem não é uma ferrugem qualquer, que eu vou para lá. Eu escrevo inglês razoavelmente, né? Eu falo, me comunico bem em inglês, mas o negócio é fazer teste, fazer um teste diferente de você dominar algumas coisas da língua. Aquela tem uns macetes, né, para você, que é os macetes que você dá. Pô, ó, pá, 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 ajuda muito. Então eu falei, eu tenho que fazer esse teste. Quer dizer, em vez deles me entrevistar em inglês, né, para ver se eu poderia ir para lá, aí não, tem que ter o TOEFL. Então É. eu fiquei procurando na internet, e mesmo aqui em Brasília, nos certos cursos de inglês aí, procurando quem preparava. Fui na Thomas Jefferson, o cara falou, nossa, 6 meses? Eu falei, nossa, 6 meses já Não dá. desisti já, cara. Não tô querendo ir nesse nível de ficar aprendendo gramática, tudo. Não. Eu quero macete para resolver questão do TOEFL. Preciso saber alguém que sabe TOEFL e que sabe os pulos do gato do TOEFL. E eu não sei por que, vai daqui, vai da lá, eu vi o teu vídeo, né? E depois, você lembra, você logo depois estava formando uma turma, você fez uma apresentação Sim. aqui no virtual, e falou: vou começar a turma aí, quem quiser se inscreva. Falei, vou postar no Gibson, né? E realmente, para mim, foi assim, era o que eu queria, sabe, Gibson? Nem mais, nem menos, era o que eu queria, porque quando eu cheguei para fazer o TOEFL, eu estava realmente preparado para fazer aquele exame, né?
Porque eu não só uma piada, mas não é uma piada, é um caso real. Quando eu fui fazer o doutorado, a minha empresa preparou a gente 3 meses para fazer o TOEFL, lá de 81. Você imagina com o TOEFL de 1960. Você tinha nascido? Não, não, não tinha, não tinha. Pois é, eu fiz o TOEFL em 1981. E tinha um cabra que não sabia nem falar The Books on the Table. E eu não sei o que ele fez no dia lá, que ele tirou, o TOEFL naquela época era de 700 pontos. 700 ou 600. Eu sei que ele tirou a maior nota de toda a turma. E o cara ficou preocupado porque ele ia para os Estados Unidos fazer doutorado, e ele não sabia nem falar o verbo to be. Jesus amado, hein? Então, como é que ele ia chegar lá com o TOEFL absurdo daquele e o professor dele, pô, mas tu é um mocorongo, não sabe nem entende nem o que eu estou falando. O cara teve que, ele demorou uns 7 meses para a gente poder ir fazer doutorado, tem as inscrições da universidade, aquele rolo todo, aí o cara foi aprender inglês. Então, eu digo o seguinte, o teste às vezes não mede exatamente a capacidade da pessoa em dominar uma língua, né? Quer dizer, se a pessoa domina a língua, vai ser muito mais fácil ele fazer o teste. Mas se ele domina a língua e tem os macetes que o teste exige, né? Porque o TOEFL é cheio de 9 horas, né? Cheio de coisinha ali, né? Com Então, se certeza. você, por exemplo, texto, aquelas dicas que você dá de construir o texto, nos blocos, cara, é só botar aqueles cabeçalhos, ler o texto lá, fill the blanks, pronto, está pronto a tua resposta. Quer dizer, é uma resposta meio, assim, padronizada? É, mas é o que os caras lá vão corrigir, não precisa mais do que aquilo. Então, não adianta eu ficar. Eu lembro que eu sou pesquisador, né? Sai escrevendo a história, Paulo, você foca mais, esse negócio está muito comprido. É muito texto muito longo. Então, eu falei, eu não vou ficar resumindo, eu vou pegar o que o Gibson deu e vou fazer Aquele naquela formato, né? formato. E pronto, e funcionou. E qual, diz uma coisa, qual nota você precisava e qual nota você tirou no TOEFL? Eles precisavam B+, né? B+, eu acho que era 72 pontos. Isso. Né? Então, eu precisava... Porque, aliás, não interessava se você sabia falar inglês, você tinha que ter um TOEFL B+. Então, eu tinha que... E o B+, segundo o que eu vi na época lá, era 72 pontos, né? Aí eu falei, bom, tirando 72, eu tenho aqui a burocracia pronta para me inscrever no concurso aí, né? E aí, eu acho que eu fui o cara que mais pontos teve lá, pelo que os colegas estavam dizendo, o cara que teve o exame do TOEFL com o maior número de pontos lá da turma que se candidatou, né? Você terminou com quantos pontos? Não, 92, né? Eu pequei, você acredita, numa prova de português? Sério? Eu fiz o texto perfeitamente, como todo mundo deve ter feito, porque era um texto que você fazia em casa, só que você tinha que passar a mão a limpo, escrever. Então eu digitei aqui no computador e depois tive que pegar esse texto e passar a limpo. E como eles te dão 3 horas, eles jogam o tema na internet, dão 3 horas para você entregar o PDF escaneado de volta, manuscrito. Então, por exemplo, África, não botei o acentozinho, menos um Ah, ponto. olha só. Aí eu perdi uns 5 pontos nessa brincadeira. E teve nego que foi mais esperto que eu, contratou. Lembra que eu estava atrás de um revisor? Sim. Eu falei, acho que não precisa de revisor, não. Pô. Então eu perdi nisso. Nesses pontos que eu perdi, eu fiquei fora da classificação, porque vai diminuindo, entra 300, passa para 50, passa para 40. Então, eu não consegui chegar na fase de entrevistas por causa do exame de português, onde eu fui um idiota e perdi. Acho que foram 6 pontos me tiraram do grupo que estava indo para frente, né? Porque depois tinha uma entrevista, e aí tinha uma. Mesmo assim, não quer dizer que eu iria, porque depois da entrevista iam sobrar 3, e Aham. desses 3 é o ministro que ia escolher. Aí é um critério totalmente subjetivo. E nesse Político, né? governo, eu não tenho nenhuma entrada política, porque eu não sou ligado, né? É que as pessoas que eu conheço estão mais no outro grupo. Entendi. Ia ser difícil. Como eu falei, mas não, vamos pagar para ver, né? Vamos superando as dificuldades. Então, o TOEFL era a primeira delas, e realmente, com a tua ajuda aí, foi resolver o problema do TOEFL. E diz uma coisa, antes de fazer a prova, você teve alguma insegurança ou teve algum medo, alguma tipo, dificuldade que foi maior para você na sua preparação? O que que te pegou na preparação? Não, eu preciso te dizer o seguinte, eu investi um tempo nisso, eu peguei firme, toda noite eu estava aqui resolvendo o teste, etc. Aí falo para os colegas,
Leia tudo de inglês que você puder. Então, por exemplo, jornal, eu só olhava a CNN International, né, na televisão, né? Vou ler jornal New York Times, The Guardian, eu só lia coisas em inglês o dia inteiro. Eu só lia português aquilo que era necessário. E se eu tivesse alguém que falasse inglês no trabalho, eu só ia falar inglês lá no trabalho também, né? Entendi. E isso que é mais difícil, que às vezes as pessoas, elas não... você tem que se mergulhar na língua, né? Porque o teu cérebro tem que pensar naquela língua para ficar tudo mais fácil para você. Quer dizer, como eu morei 7 anos nos Estados Unidos, quer dizer, muitas coisas o cérebro teu vem e você começa a ler, ver, então tudo que eu li era em inglês, etc. Você começa a ficar, vamos dizer assim, o domínio da língua fica mais fácil para você. Bom, se eu leio qualquer texto científico, entendo, desculpa, Saúde. nesses textos aí do TOEFL que tem textos complicados, que na tua área, né, você tem que tomar mais cuidado, mas não é nada de sete cabeças, os textos que os caras dão, né? E É, um aí texto. eu achei que eu estava preparado, quer dizer, eu fui tranquilo lá, eu falei assim, se eu não fizer nenhuma besteira, porque o que pega nos exames desse é o relógio. Gerenciamento Tá de lá tempo. na tela, lá no bag, então você tem que ter uma estratégia, igual você dava, 1 minuto aqui, meio segundo ali, sabe? Você tem que ir treinado nessas estratégias. Se você se treina nessas estratégias, você não vai ficar... Porque eu lembro que eu fazia os testes lá e tinha tempo de revisar algumas coisas, porque eu tinha tempo de sobra, entendeu? Muito bem. E, Paulo, fala então para a gente o seguinte: em relação ao curso, você fez o curso de videoaulas, correto? Foi. Diz uma coisa, em relação ao curso de videoaulas que você cursou, o que que você acha que te ajudou bastante, assim, que abriu sua mente, que te ajudou a esclarecer a prova? Foi template? Foi estratégia de gerenciamento de tempo? Foi o que que te ajudou realmente, assim, que marcou você? Foi você, para cada teste, né, reading, speaking, etc., você deu um roteirão, uma espécie de um pré-cozido, que eu chamo, para a pessoa, né? Então, se você pega e exercita esse roteiro que você deu nas várias coisas, né, de que tem no TOEFL, nas 4 coisas que tem no TOEFL, você vai ficar, vamos dizer assim, preparado para fazer o exame naquele tempo que foi colocado lá, tá? Então, assim, eu acho muito importante que a pessoa não invente nada, você já está dando o negócio pronto. Ah, eu acho que esse negócio do Gibson aqui não está legal, não interessa, usa que funciona. Exatamente, usa que funciona, isso é uma Usa que verdade. funciona. E diz uma coisa, quanto tempo você demorou para se preparar para a prova do TOEFL? Aquele curso que você deu começou em janeiro? Aham. Você lembra que você falou para mim? Eu falei, ó, a prova vai ser em março. Eu vi que você fez uma cara assim, falei, tá ferrado. Eu falei, bom, eu vou fazer, dar o máximo de mim em janeiro, fevereiro, até o dia do exame, e vou lá fazer o exame. Se eu conseguir os 72 pontos, bem, se eu não conseguir, fica pá, vai ter outra rodada agora no fim do ano, né? Então, aí, mas eu me dediquei bastante, tá? E consegui os pontos. Então, mas aí eu já tinha um nível de inglês que era meio intermediário, né? Entendi. Então, Então, nível eu não saí do intermediário. zero, não. E você se Um preparou cara que para a não prova sabe inglês não consegue, em dois não. meses, janeiro, fevereiro, e fez a prova em março. É, eu prova em março. Março ou abril, não sei. Foram Então, 3 meses no máximo. 2 a 3 meses com inglês intermediário, tirou 92 no TOEFL. Isso. Muito Quer bem, dizer, resultado muito bom. saiu mais acima do que eu esperava. Eu imaginava 75, 80, por ali, sabe? Mas a prova não foi difícil, era dentro daquilo que a gente tinha treinado, entendeu? Muito bem, não teve surpresas, né? Não, não teve, não. Quer dizer, agora, por exemplo, pessoas que não é acostumada a ler texto científico, tem uns textos lá que eu vou te contar, o inglês é sofisticado, né? É o inglês de um pesquisador, né, pô? Então, tem expressões que às vezes as pessoas não conhecem, né? Às vezes você lê um negócio lá e vão dizer assim, e o cara está dizendo outra coisa, principalmente essas combinações no inglês, tem verbos com partículas, né? Sim. A pessoa que não é treinada nesses negócios, ele come up with. To come up with. Você vai procurar no dicionário, cara, Phrasal come verbs. up with.
Que merda é essa, né? Desculpa a expressão, que complicação, mas é uma expressão que os caras usam, né? É, Tal, e aí fica difícil. Então, eu acho que se a pessoa está com inglês básico, ele vai ter que investir bastante em melhorar o inglês. Agora, eu acredito o seguinte, se ele treina fazendo esses exames, tá entendendo? E tem um monte você tem a tua biblioteca, você tem um monte de questões lá para a pessoa resolver. Na internet também tem muitas coisas do TOEFL que você pega de grátis, entendeu? Se a pessoa quiser, vai lá no site do IELTS e compra lá o material do aham, TOEFL, sim. né? O book do TOEFL, sei lá, e treina. Teste é o seguinte, Gibson, é treinamento, eu acho. Treinamento. É Treinamento. condicionamento Você para fez aquele um banco de propósito. questões do TOEFL antes de fazer a prova, as questões extras? Fiz todas que eu tinha tempo, eu fiz muitas. Não foram poucas, não, Excelente. fiz muitas. E diz uma Né? coisa, se tivesse alguém agora querendo começar a estudar para o TOEFL e não sabe por onde começar, qual dica você daria para essa pessoa? Aí vai a de que você fala. Quanto tempo você. Lembra que você tem, por exemplo, você tem um teste lá que você vê qual o nível que a pessoa está? E um nivelamento, teste de nivelamento. Se a pessoa está nível básico, né, talvez ela vai levar mais tempo. E também depende do score que ela precisa tirar, né? Porque Exatamente. se o cara vai fazer literatura inglesa numa universidade americana ou inglesa, é acima de 100 pontos. Senão não entra, né? A Agora, maioria se das é para pessoas precisa de em torno de 80 pontos. Então, com inglês 80, né? intermediário, está super tranquilo dela conseguir. Você com inglês Tranquilo. intermediário conseguiu 92, imagina, né? Se a pessoa tiver uma base de inglês, já está acostumada a ler inglês, já está. O inglês não é uma língua tão estrangeira para ela, tá entendendo? Acho que se esforçar, eu acho que em 3 meses seguir ter um roteirão aí e realmente investir tempo, né? Investir E de tempo, repente estudo, 2, 3 fazer o que eu, meses consegue. fazer o que eu fiz, de tipo assim, só pegar coisa em inglês. Vai ver um jornal na televisão? Pega o CNN International, pega um canal internacional, tá entendendo? Fez Vai uma ler imersão, jornal? né? Vai ler o jornal? Lê um jornal estrangeiro em inglês, e aí vai, tá? Muito E é bem. isso aí. Então, para fechar aqui nosso papo, fala para mim, bate-bola assim, seu nome, a nota final e o objetivo que você precisa. Qual era o objetivo que você almejava na hora de fazer essa nota? Nome, nota e objetivo. Meu nome é Paulo Sérgio Fresneda, eu tirei 92, unbelievable, e eu precisava de 72, né? Então, foi bem acima do que eu precisava, tá? Cumpri, Excelente, tá? excelente, E Paulo. agradeço novamente a você, teu apoio, tá entendendo? O material que você tem é bom, resolve, tá entendendo? E, como eu digo, siga o Gibson's Recipe Book e você vai se dar bem lá no TOEFL, tá entendendo? E interessante, Paulo, você ter comentado comigo isso, né? Que escolas tradicionais de inglês oferecem curso de 6 meses para o aluno, né? Quando o curso que eu ofereço em 2 meses você consegue resolver seu problema. Ou seja, Eu falei para Thomas, eu não quero aprender inglês, eu quero aprender como é que se dá bem nesse teste. Aí lá a escola Thomas, tem outras duas particulares aí, como Tactei, quer dizer, primeiro não tem um profissional com a tua experiência e, vamos dizer assim, especialização em cima disso. O cara sabe inglês, né? O cara é professor de inglês, tudo bem, mas ele não vai dar os macetes que você dá para fazer a prova. Então, não adianta ir lá na Thomas ficar vendo gramática e consertar e etc, etc, etc. E depois na prova lá eu fico perdido, porque o relógio tá. Lembra os colegas aí? O problema para mim é o relógio. Ali é tempo corrido. Acabou, o computador fecha a tela, parte é, para outra. já Tá era. entendendo? Não dá tempo de recuperar. Então, fico feliz que você tenha atingido sua nota, né? E como o TOEFL tem um prazo de 2 anos, né? Você vai ter outra chance de aplicar para o ADI do Agrícola, né? Quem sabe no futuro você consegue essa vaga com mais calma, né? Não, agora eu já estou com macete desse outro concurso. Ah, então pronto. Então, Mas aí eu excelente. já não sei mais, porque os países que estão pintando aí não me interessam, não, sabe? Queria ir para a Itália mesmo. Muito bem. Né? Meu caro, Valeu. foi um prazer conversar contigo, então. Eu vou encerrar aqui a nossa entrevista e depois eu te falo como é que vai ficar o vídeo para você dar uma olhadinha com calma. Tranquilo? Tá certo, Gibson. Prazer falar contigo, meu irmão. Tchau, tchau, tá?